Você já sentiu um aperto no peito ao conhecer alguém que parece perfeito, mas algo dentro de você grita que há maldade por trás? Deus está falando com você. Há uma verdade assustadora que muitos não querem ouvir, mas que deve ser dita. O mal caminha entre nós, não como criaturas com chifres ou bestas míticas, mas como pessoas que usam a máscara da bondade, que apertam sua mão, enquanto planejam sua queda, que sorriem na sua presença, mas afiam suas línguas pelas suas costas. Essas não são apenas pessoas difíceis, essas não são apenas pessoas falhas, essas são pessoas más. E Deus quer que você as discerneia, que se afaste delas e que proteja sua alma da escuridão delas. Ouça isso claramente: nem todos ao seu redor foram enviados por Deus. Alguns foram enviados para destruí-lo, para distraí-lo e para drenar a própria luz que Deus colocou dentro de você. E Deus, em sua infinita sabedoria, não o deixou sem sinais. Ele os revela a você. Ele sussurra avisos ao seu espírito. E se você ignorar esses sinais, você convidará problemas para a sua vida. Se silenciar aquela voz calma em sua alma, você sofrerá sob o peso de relacionamentos que Deus nunca quis que você carregasse. Antes de começar, deixe um nos comentários se você quer descobrir a verdade por trás das máscaras. Inscreva-se e não perca o final surpreendente. Mas o mal é real. Não é apenas uma ideia, uma história ou uma metáfora. É uma doença espiritual, uma corrupção do coração que envenena tudo que toca. Pode viver em um amigo, um colega de trabalho, um líder ou até mesmo um membro da família. E Deus nos ordena a guardar nossos corações, porque o coração é a fonte da vida, conforme Provérbios 4, versículo 23. Acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Se você permitir que pessoas más plantem sementes em sua vida, elas sufocarão sua alegria, roubarão sua paz e desmantelarão seu destino, peça por peça. Deus não quer que seu povo caminhe cego. Ele lhe dá visão espiritual para ver além das palavras, além do charme e além da máscara. Escute agora, porque o que estou prestes a dizer pode confrontá-lo, pode mexer com você, pode trazer rostos à sua mente, memórias ao seu coração e clareza à sua confusão. O primeiro sinal: decepção. O primeiro sinal de uma pessoa má é a decepção. Elas não são o que parecem. Falam bem, mas seu coração está cheio de manipulação. Agem como se importassem, mas sua lealdade é fina como papel. Deus nos alerta em Mateus 7, versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Não pelas palavras, não pela bajulação, não pelo status, mas pelos frutos. Observe o padrão. Observe o rastro de confusão que elas deixam. Observe a divisão que criam. Onde há drama constante, difamação, calúnia e inquietação, saiba que o mal está por perto. O segundo sinal: alimentam-se da sua fraqueza. O segundo sinal é que elas se alimentam da sua fraqueza. São energizadas não pela sua força, mas pela sua vulnerabilidade. Quando você está sofrendo, elas fingem confortar, mas na verdade coletam informações para usar contra você. Quando você confia nelas, elas lembram da sua dor, não para curá-lo,
mas para controlá-lo. Pessoas más não apoiam sua cura. Elas dependem da sua fragilidade. Deus o chamou para ser sábio. Não jogue suas pérolas aos porcos, como diz Mateus 7, versículo 6. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Não compartilhe suas feridas com aqueles que se alegram com suas cicatrizes. O povo de Deus deve ser corajoso o suficiente para se afastar daqueles que se alimentam do seu sofrimento. Gostou do tema? Comente fé e se inscreva no canal. Fique até o fim para uma revelação que vai mexer com você. O terceiro sinal: espírito de acusação. Pessoas más carregam um espírito de acusação. Elas sempre encontram uma maneira de culpar os outros e nunca assumem responsabilidade. Mentem facilmente, distorcem fatos, reescrevem a história. E quando Deus começa a elevá-lo, elas não suportam. Sua inveja é disfarçada de conselho. Seu ciúme é mascarado como preocupação. Mas Deus vê tudo. Deus revela o coração. E Ele mostra que algumas das pessoas que você chama de amigos são nada mais que inimigos disfarçados. Quando Deus começa a elevá-lo, Ele também exporá quem não pode ir com você. O quarto sinal: controle. O quarto sinal é o controle. Pessoas más odeiam sua independência. Odeiam quando você pensa por si mesmo, ora por si mesmo e toma decisões que não passam pela aprovação delas. Deus dá liberdade. O mal impõe controle. Quando alguém sempre precisa estar no comando dos seus pensamentos, suas ações e suas emoções, isso não é amor. Isso é escravidão. E Deus não o chamou para viver sob o jugo do controle de outra pessoa. Ele o chama a permanecer firme, a ser livre em sua mente e a não deixar nenhum homem dominar sua alma, como em Gálatas 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O quinto sinal: falta de empatia. Elas carecem de empatia. Seus corações são frios. Quando você sofre, elas não sentem. Quando você chora, não oferecem conforto. Pessoas más são emocionalmente estéreis. Veem sua dor, mas não sentem vontade de ajudar. Ouvem seus clamores, mas permanecem impassíveis. E, no entanto, esperam que você esteja presente quando elas estão em necessidade. Deus mostra, por meio dessa falta de empatia, que o espírito dentro delas não está alinhado com o dele. Porque aqueles que andam com Deus são cheios de compaixão, misericórdia e cuidado genuíno. Mas aqueles que estão longe dele, aqueles que são engolidos pelo mal, são insensíveis ao sofrimento dos outros. O sexto sinal: mestres da divisão. Há outro sinal, talvez o mais assustador de todos. Pessoas más são mestres da divisão. Plantam sementes de discórdia. Prosperam na confusão. Jogam dos dois lados, incitam conflitos e depois se sentam para assistir à destruição. Deus não é o autor da confusão, como diz 1 Coríntios 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. O mal é. Então, quando sua vida está cheia de caos emocional constante, mal-entendidos, traições e guerras silenciosas, pergunte-se quem permiti entrar no meu círculo, quem confiei que Deus me avisou sobre Deus é um Deus de paz. O mal perturba essa paz.
cria tempestades em seu espírito. E às vezes, a única maneira de acalmar a tempestade é remover a pessoa que está agitando as ondas. Outras características. Elas são implacáveis em sua manipulação. Fazem você questionar sua memória, sua realidade e até sua sanidade. Pecam contra você e depois fazem você se desculpar. Ferem você e depois se fazem de vítima. O mal distorce a verdade até que você não saiba mais quem é. E se você ficar na presença do mal por tempo suficiente, ele o convencerá de que você é o problema. Mas Deus diz o contrário. Deus o chama a andar na verdade. Ele o chama a abrir os olhos e ver que o inimigo nem sempre vem com uma espada. Às vezes, ele vem com um sorriso. Quer saber mais? Curta o vídeo, comente Deus me guia e se inscreva. Tem uma surpresa no final que você não pode perder. Outro sinal do mal é a arrogância. O orgulho é a linguagem dos ímpios. Eles não se curvam, não pedem desculpas, veem-se como superiores e mascaram seu orgulho em falsa humildade. Deus resiste aos orgulhosos, como diz Tiago 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele nos avisa repetidamente que o orgulho precede a destruição, mas o mal se agarra ao orgulho como uma armadura. Eles nunca admitirão falhas, nunca pedirão perdão e nunca considerarão que podem estar errados. Adoram seu próprio ego e, ao fazê-lo, se afastam da voz de Deus. Não ligue sua alma aos arrogantes, pois o orgulho levará você à ruína. Pessoas más não mudam, não porque não podem, mas porque se recusam a fazê-lo. São dadas chances, avisos e graça. Mas em vez de se arrependerem, elas redobram. Em vez de mudar, disfarçam. Deus é paciente, mas não é cego. Ele dá tempo para mudar, mas não permitirá que o mal reine para sempre. E quando você continua segurando alguém que Deus está tentando remover, você atrasa sua própria paz, sua própria cura e sua própria bênção. Às vezes, o maior ato de fé é se afastar de alguém que você amou, sabendo que Deus está chamando você para algo mais elevado. Elas odeiam a verdade. No momento em que você fala a verdade, elas se irritam. Tentam silenciá-lo, distorcem suas palavras ou tentam calar sua voz. Por quê? Porque a verdade expõe o mal, queima-o, rasga a máscara, revela o que elas tentam tão arduamente esconder. E assim, não suportam aqueles que andam na verdade. Mas você nunca deve ter medo de falar a verdade. Deus não o chamou para ficar calado diante do mal. Ele o chamou para ser ousado, para brilhar, para permanecer firme, mesmo quando sua voz tremer. Elas podem falar sobre Deus, citar escrituras, usar as vestes da fé, mas não há luz nelas. Porque a verdadeira proximidade com Deus produz humildade, amor, paciência e justiça. Mas o mal se veste de religião para parecer limpo por fora, enquanto permanece corrupto por dentro. Deus não é enganado e não quer que seus filhos sejam enganados também. Elas podem citar textos sagrados, mas seus corações estão longe de Deus. Podem se curvar, mas sua alma permanece erguida em rebelião. Pessoas más usam o manto da justiça, enquanto suas intenções pingam veneno. Deus não é enganado por exibições externas. Ele sonda os corações
Ele discerne os motivos e revela com o tempo o verdadeiro rosto por trás da máscara. Não basta parecer santo. Deus exige sinceridade. O mal imita a devoção, mas foge da verdadeira submissão. Você vê pessoas más temem ser expostas, porque a verdade é seu maior inimigo. Mas Deus, em sua misericórdia, permite que suas máscaras caiam, quando seu coração está pronto para ver. E quando você vê quando o véu é levantado e a verdade é inegável, você não deve hesitar. Não deve questionar o que Deus está revelando. O mal prospera na demora. Prosperar em sua incerteza, em sua piedade, em sua tendência a perdoar o que Deus está tentando remover. Há algumas pessoas em sua vida agora que Deus não enviou. Elas foram permitidas por uma temporada, mas a temporada terminou. E, no entanto, você se apega esperando que elas mudem, orando para que se tornem melhores. Mas Deus não está pedindo que você as conserte. Deus está pedindo que você proteja o que Ele colocou dentro de você. Alguns de vocês estão exaustos, não por causa de sua jornada, mas por causa da companhia que você permitiu na estrada. Pessoas más drenam sua energia, manipulam sua bondade, transformam seu amor em uma arma. E se você não for vigilante, elas reescreverão sua identidade. Mas ouça isso com clareza. Deus não o chamou para carregar o que Ele não designou. Ele não o chamou para ser o salvador de alguém que se recusa a mudar. Pessoas más brincam com sua empatia, mas Deus o chama a andar no discernimento. Misericórdia não significa cegueira. Bondade não significa autotraição. Você pode perdoar alguém e ainda assim se afastar. Você pode orar por alguém e ainda proteger sua alma. Antes de tudo, deixe seu like se busca sabedoria divina, comente verdade e fique até o final para algo inesperado. Chega um ponto em sua jornada com Deus onde a paz se torna um padrão, não um luxo. Você deve proteger sua paz como se sua vida dependesse disso, porque espiritualmente depende. Deus não é glorificado quando você está preso a relacionamentos que sufocam seu propósito. Deus não é honrado quando você sacrifica sua alegria para entreter a disfunção. Pessoas más não vêm com chifres, elas vêm com charme, vêm com palavras persuasivas, vêm com presentes promessas e sorrisos, mas Deus lhe dá uma visão mais profunda. Ele treina seu espírito para sentir o que seus olhos não podem ver. Quando a presença de alguém constantemente o drena, o frustra ou o confunde, preste atenção. Deus está falando por meio desse desconforto. O mal frequentemente aparece em ciclos. A mesma dor, o mesmo argumento, a mesma traição, repetidamente, porque o mal não cresce. Ele gira em loops, ele se alimenta da repetição. E toda vez que você o deixa voltar, ele fica mais forte. Mas Deus é um Deus de movimento para frente. Ele quebra ciclos. Ele o liberta de loops. Quando Deus começa a fazer você crescer, você notará que alguns relacionamentos não conseguem mais acompanhar. Isso não é crueldade. Não é que você seja melhor que eles, mas você não foi chamado para ficar preso com eles. Deus está mudando você. E com essa mudança, vem a separação. Alguns de vocês estão chorando pela perda de pessoas que nunca foram destinadas a ficar. Mas a partida delas não foi punição, foi proteção. Deus viu o que você não podia. Ele ouviu as conversas que você não ouviu. Ele conhecia o coração delas
enquanto você só via o rosto delas. Então, ele permitiu que se afastassem. Ele permitiu a traição. Ele permitiu o silêncio. E, embora doesse isso, o salvou. Você teria ficado mais tempo, teria se doado, mas teria se perdido tentando segurar alguém que foi enviado para destruí-lo. Mas Deus, em sua misericórdia, os removeu. E agora, você está sendo chamado à sabedoria. O mal nem sempre vem em voz alta. Às vezes, sussurra. Às vezes, lisonjeia. Às vezes, se mistura. E é por isso que você deve permanecer perto de Deus. Porque quando seus ouvidos estão sintonizados com a voz dele, você sentirá o perigo antes que a tempestade chegue. Deus não protege apenas com sua mão. Ele protege com revelação. Ele mostra a você. Ele avisa você. Ele lhe dá um desconforto que não vai embora. E seu trabalho não é discutir com esse desconforto. É obedecer. Há uma responsabilidade sagrada que vem com ser escolhido por Deus. O mal mira o que Deus valoriza. Se você está sob ataque constante, não é porque você é fraco. É porque você carrega algo valioso. Sua paz, sua luz, seu propósito. O mal busca extingui-lo. E assim, Deus o equipa com discernimento. Mas o discernimento exige obediência. Quando Deus diz para sair, você deve sair. Quando Ele diz para falar, você deve falar. Quando Ele diz para proteger seu coração, você deve fechar todas as portas de acesso. O mal procura pontos de entrada por meio da emoção da culpa da ingenuidade. Mas quando você anda em autoridade espiritual, você fecha cada fenda por onde a escuridão tenta se infiltrar. Não deixe a simpatia se tornar sua queda. Há uma diferença entre compaixão e compromisso. Deus nunca pede que você entretenha o mal em nome do amor. Na verdade, Ele ordena que você fuja dele, que resista a ele, que o exponha, como em 2 Timóteo 2, versículos 22 a 23. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. O mal cresce quando ignorado. Prosperar no silêncio. Mas quando você o confronta, não com raiva, não com vingança, mas com clareza justa, você tira seu poder. Você retoma sua autoridade. Você se reenha com a vontade de Deus. E é quando você começa a se erguer. Há pessoas que sorriem na sua presença, mas zombam de você na sua ausência. Pessoas que aplaudem quando você está por baixo e criticam quando você se ergue. Elas fingem andar com você, mas esperam que você fale. Esses não são defeitos menores, são sinais. E Deus não mostra o coração delas para que você as odeie. Ele mostra para que você se distancie, se reconcentre e continue a jornada sem fardos desnecessários. Alguns de vocês estão presos, não por causa de sua própria fraqueza, mas por causa de quem você continua carregando. Você está orando por um avanço, e enquanto Deus está esperando que você deixe ir. E entenda isso, nem todos que saem da sua vida são uma perda. Alguns são lições, alguns são libertações e alguns são interrupções que Deus terminou. Ei, você está pronto? Comente luz. Se quer discernir o mal, inscreva-se e assista até o fim para uma reviravolta
incrível. Você nunca foi chamado para ser o salvador de todos. Você foi chamado para andar com Deus. Pessoas más farão você se sentir culpado por escolher a paz. Acusarão você de ser egoísta quando estabelecer limites. Mas Deus ordena que você guarde seu coração, não que o esgote. Não há recompensa espiritual em tolerar o que Deus lhe disse para escapar. Agora, deixe-me dizer algo que pode ser difícil de ouvir. Algumas pessoas más estiveram em sua vida por anos disfarçadas de apoiadores. Você riu com elas, chorou com elas, confiou nelas. Mas seu espírito sempre se sentiu inquieto. Isso não era paranoia. Isso era Deus. E agora, Ele está chamando você a alinhar suas ações com o que seu espírito já sabia. Confie nesse aviso. Confie nesse puxão. A proteção de Deus muitas vezes vem disfarçada. Há pessoas que carregam maldições, não porque estão sob ataque, mas porque elas mesmas são as atacantes. Andam em rebelião e praticam a enganação. Movem-se na escuridão enquanto fingem andar na luz. E quando você se liga a elas, a tempestade delas se torna sua tempestade. O caos delas se torna sua luz. Mas Deus está chamando você para se separar, para se destacar, para escolher a justiça acima do relacionamento. Você não pode mudar o que ainda está ligado. Você não pode ser livre enquanto segura as mãos da escravidão. Permaneça ancorado nesta verdade. Você não foi chamado para salvar o que Deus está tentando cortar. Você não foi chamado para confortar o que Deus está tentando confrontar. O mal não sai facilmente. Ele se disfarça, imita a luz, mas o fogo de Deus expõe tudo. E quando essa exposição vem, não endureça seu coração. Não justifique o comportamento delas. Não volte para o que você orou para ser libertado. Siga em frente. Obedeça a Deus, mesmo quando for doloroso. Quando Deus o separa, não é para puni-lo, é para preservá-lo. Ele está preservando o seu propósito. Está preservando sua pureza. Está preservando sua paz. E se isso significa andar sozinho por uma temporada que seja, melhor andar sozinho na presença de Deus do que andar em multidões infectadas pelo mal. A multidão pode ser barulhenta, mas muitas vezes está perdida. E Deus não está no barulho. Ele está na quietude, na convicção, na clareza. Então escolha a clareza. Escolha a obediência. Escolha o caminho estreito, onde poucos andam, mas Deus anda com você. Há momentos na vida em que você deve parar de perguntar por que alguém o traiu e começar a perguntar por que ignorou os sinais que Deus continuava enviando. Você deve começar a confiar naquele desconforto quieto que agitou sua alma muito antes da tempestade chegar. Deus nunca permite que o mal fique escondido para sempre. Não importa quão bem esteja oculto, não importa quão convincente seja o disfarce, Deus sempre levantará a cortina. E quando Ele o fizer, sua responsabilidade não é discutir com sua revelação, é agir sobre ela. A demora é perigosa. Cada momento que você passa entretendo alguém que serve à escuridão é um momento que você se afasta da cobertura da proteção de Deus. O mal não é alto no início, é sutil. Ele estuda você, espera até que você esteja vulnerável. O mal se liga não à versão forte de você,
mas a versão cansada, exausta, duvidosa de você. E é por isso que Deus continua dizendo para você ficar alerta, para permanecer espiritualmente acordado. As maiores batalhas da vida não são as que são lutadas com punhos. São lutadas em sua mente, em seu espírito, em seu discernimento. Deus o equipa com a capacidade de sentir quando algo está errado. E quando você ignora esse discernimento santo, você abre portas que nunca deveria atravessar. O custo da desobediência é sempre maior do que o conforto temporário da aprovação. Muitas pessoas más entrarão em sua vida não para machucá-lo imediatamente, mas para coletar informações. Elas observam, escutam, agem como se importassem, mas no fundo há um espírito de exploração. Coletam suas feridas como armas, esperam por momentos de fraqueza para atacar. Isso não é amizade, isso é guerra. E quando você perceber, não romantize isso. Não espiritualize o que é claramente destrutivo. Deus não é o autor da confusão, como reitera 1 Coríntios 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Quando sua paz sai toda vez que elas entram, Deus está mostrando algo. Quando sua clareza desvanece e seu foco enfraquece, Deus está chamando você para examinar quem você permitiu sentar à sua mesa. Você deve entender, nem todos merecem acesso à sua jornada. Deus não o ungiu para aplausos. Ele o ungiu para um propósito. E algumas pessoas não conseguem lidar com sua unção. O mal sempre atacará o que não pode controlar. Tentará silenciar o que não pode entender. Mas Deus é seu defensor. Deus é seu escudo. Quando as pessoas distorcem suas palavras, quando questionam seus motivos, quando zombam do seu crescimento, não se curve. Não desperdice seu óleo, provando-se a pessoas que nunca foram designadas para andar com você. Deus o vindicará. Ele o erguerá na presença daqueles que pensaram que você cairia. Mas ele não pode elevá-lo até que você esteja disposto a liberar as pessoas que estão ancorando sua alma. Há pessoas más que só aparecem quando sentem que um avanço está próximo. Desaparecem durante suas dificuldades, mas reaparecem quando as bênçãos começam a fluir. O apoio delas é sazonal e sua lealdade é condicional. Só celebram você quando você está abaixo delas. Mas Deus não quer que você compartilhe sua colheita com aqueles que o teriam deixado morrer de fome em sua fome. Guarde suas bênçãos, guarde seu tempo, guarde seu espírito. Deus não o abençoou para que sua abundância alimentasse as bocas daqueles que planejaram sua queda. Deus abençoa com sabedoria, não apenas com favor. E a sabedoria diz: nem todos que aplaudem você são a seu favor. Pessoas más são mestres em fingir. Imitam os justos, falam as frases certas, sabem desempenhar o papel, mas suas intenções são reveladas em como tratam os outros, especialmente quando ninguém está olhando. Deus vê nos bastidores. Ele vê como agem quando pensam que ninguém está observando. E no devido tempo, ele tornará isso conhecido para você. Portanto, você tem. Ele espera até que seu coração esteja forte o suficiente para não voltar ao que ele acabou de libertá-lo. Isso é misericórdia. Isso é proteção. Isso é estratégia divina. Não se sinta culpado por deixar ir o que Deus está removendo. Seu destino
é importante demais para entreter distrações disfarçadas de companheiros. Alguns de vocês estão a uma decisão de entrar na plenitude do que Deus planejou, mas ainda estão ligados a alguém que representa sua dor passada. Você não pode entrar na próxima temporada carregando o peso de pessoas que nunca deveriam estar lá. O plano de Deus não é prejudicado pela ausência delas, é prejudicado por sua relutância em soltá-las. Pare de lamentar a saída de pessoas que nunca honraram o Deus lá dentro de você. Pare de implorar por amor, de corações endurecidos pelo orgulho e envenenados pelo egoísmo. Deus está tentando mostrar que seu valor não é determinado por quem fica. Sua dignidade não é diminuída por quem não consegue vê-la. Pessoas más sempre tentarão reduzir sua identidade aos seus momentos mais fracos, mas Deus vê sua essência. Deus conhece seu coração. E Ele nunca o define por seus fracassos. Ele o define por sua fé. Quando pessoas más saírem, deixe-as ir. Deixe-as andar. Deixe-as levar sua amargura, suas acusações e seu drama com elas. Sua paz é preciosa demais para ser contaminada. Sua mente é valiosa demais para ser ocupada pela confusão. Quando Deus o livra de conexões tóxicas, é um ato de amor. Pode doer no momento, mas a cura sempre segue a obediência. E quanto mais tempo você ficar ligado às pessoas erradas, mais tempo você atrasará a abertura das portas certas. É hora de parar de esperar que as pessoas se tornem o que Deus já lhe disse que não são. Você viu os sinais, ouviu os avisos, sentiu o desconforto. Pare de pedir mais provas. Comece a andar na sabedoria que Deus já lhe deu. Você não precisa de fechamento, você precisa de clareza. E a clareza vem quando você para de discutir com a verdade e começa a obedecê-la. Você não deve uma explicação a todos pela sua obediência. Quando Deus diz para se mover, você se move, mesmo que se mova sozinho. Pessoas más odeiam limites, odeiam responsabilidade, amam acesso, mas desprezam correção. Querem sua lealdade, mas se recusam a oferecer respeito. E Deus não está pedindo que você tolere isso. Ele está chamando você para se erguer acima disso. Você não está sendo difícil por exigir paz. Você não está sendo egoísta por guardar seu espaço. Você está sendo sábio. Você está honrando o que Deus construiu em você. Quando você protege sua paz, você protege a voz de Deus que fala na quietude. Quando você remove pessoas más, você abre espaço para Deus se mover livremente. E ouça isso às vezes: o mal não vem para destruí-lo diretamente. Vem para distraí-lo. Vem para desperdiçar seu tempo, para tirar seu foco, para drenar sua força. O mal sabe que se não pode matar seu propósito, tentará atrasá-lo. Então, seja alerta, seja intencional. O tempo é um presente. Sua energia é sagrada. Seu destino não está em negociação. Você foi criado por Deus para algo muito maior do que o caos emocional e a guerra espiritual, com pessoas que se recusam a crescer. Deixe Deus liderar. Deixe Deus mostrar quem pertence. Deixe Deus cortar o que precisa ser cortado. Sua paz não está em jogo. Você pode andar no amor e ainda se afastar. Você pode ser gentil e ainda estabelecer limites. Você pode perdoar
e ainda proteger seu propósito. Isso é maturidade espiritual. Isso é andar em alinhamento com Deus, não por medo, não por orgulho, mas por reverência ao chamado que Ele colocou em sua vida. E agora você deve confrontar uma verdade mais profunda. O mal nem sempre reside em estranhos. Às vezes, vive nos mais próximos de você, um amigo, um membro da família, um parceiro. Aqueles em quem você mais confiou podem carregar as intenções mais perigosas. Mas só porque alguém tem história com você, não significa que tem um futuro com você. E só porque alguém compartilha seu sangue, não significa que compartilha seu espírito. Quando Deus começa a purificar seu caminho, Ele não poupará relacionamentos simplesmente porque são antigos. O que importa não é a duração do relacionamento, mas sua direção. Se alguém está levando você para longe da paz de Deus, do propósito dele, da verdade dele, então Deus está chamando você para deixar ir. Você não foi criado para ser preso pela culpa. Você não foi criado para tolerar a desonra. Você não foi criado para carregar o peso da rebelião de outra pessoa. Pessoas más prosperam quando você se sacrifica em prol de manter a paz. Mas Deus não o colocou nesta terra para ser um sacrifício à disfunção de outra pessoa. Ele o chamou para se levantar. Ele o chamou para discernir. Ele o chamou para se separar. Sim, será doloroso. Sim, pode ser solitário. Mas Deus não tira sem restaurar. Quando Ele remove, Ele substitui. Quando Ele corta o falso, Ele prepara seu espírito para algo santo, algo duradouro, algo que vem somente dele. Pessoas más não querem o verdadeiro você. Querem a versão de você que é fácil de controlar. Querem a versão de você que fica quieta quando ofendida, que aceita o inaceitável, que confunde sofrimento com humildade. Mas Deus está levantando você com uma voz, com visão, com força. E quando você começa a andar nessa força, o mal ficará desconfortável. Não se encolha para fazer os outros se sentirem confortáveis. Não apague o fogo que Deus colocou em sua alma só porque Ele expõe a escuridão em outra pessoa. A luz dentro de você nunca foi destinada a se misturar. Foi destinada a brilhar, a separar, a perturbar e a revelar o que esteve escondido por tempo demais. A verdade é que pessoas más querem sua luz, mas não sua verdade. Querem seu tempo, mas não sua transformação. Querem acesso às suas bênçãos, sem honrar os limites que protegem seu espírito. Mas o que Deus está fazendo em você agora não é apenas sobre sobrevivência, é sobre santificação. Ele está santificando seus relacionamentos. Ele está santificando seu ambiente. Ele está garantindo que a próxima temporada de sua vida seja construída sobre pureza, não sobre fingimento. Ele está removendo o impuro para que o divino possa florescer. Alguns de vocês têm estado presos em ciclos de arrependimento, culpando-se por não ver os sinais antes, desejando ter saído mais cedo, esperando que pudesse tê-los mudado. Mas ouça agora, Deus não está segurando suas decisões passadas contra você. Ele está usando-as. Ele está redimindo-as. Ele está construindo sabedoria em você. Seu discernimento está mais afiado agora. Seu espírito está mais forte agora. Sua obediência é mais profunda agora. O que tentou quebrar você se tornou a sala de aula onde Deus lhe ensinou a ver. E agora você deve andar nessa sabedoria. Deve andar
com ousadia. Deve andar como alguém que sabe que a paz não é um privilégio. É sua herança espiritual. O mal nunca sai voluntariamente. Ele espera que você se sinta confortável com sua presença. Torna-se familiar. Mas Deus provoca desconforto por uma razão. Ele agita a alma. Ele torna impossível para você descansar na disfunção. Isso não é uma maldição. É um chamado. Esse desconforto é divino. É Deus despertando você para o que seu coração já sabe, mas suas emoções estão tentando evitar. E se você honrar esse desconforto, se responder a ele com obediência, sua vida será liberta de anos de luta desnecessária. Deus não está brincando com seu destino. Ele não é casual sobre o caminho que preparou para você. Ele é sério sobre seu chamado, sua paz, sua pureza e seu crescimento, e ele fará o que for preciso para mantê-lo alinhado com seu propósito. Mesmo que isso signifique despedaçar relacionamentos que você pensou que durariam para sempre. Deixe-os ir. Abençoe-os em seu coração, mas siga em frente. Você não está sendo cruel. Você está sendo obediente. Você vê o inimigo, trabalha por meio de relacionamentos, tanto quanto por meio da tentação. Pessoas más são frequentemente os canais pelos quais o inimigo sussurra mentiras em sua alma, mentiras sobre seu valor, mentiras sobre seu futuro, mentiras sobre sua identidade. Mas Deus está silenciando cada mentira. Ele está cortando o barulho. Ele está lembrando você de quem você é. Você não foi chamado para ir à confusão. Você não foi designado para a instabilidade emocional. Você não foi criado para ser o fantoche de ninguém. Você é de Deus e quem você é deve refletir quem Ele é. Pare de convidar o caos para sua vida e chamá-lo de lealdade. Pare de justificar a manipulação e chamá-la de amor. Pare de suportar o abuso espiritual e chamá-lo de paciência. Deus não é glorificado quando você é pisoteado. Ele é glorificado quando você se levanta. Na verdade, anda no poder e guarda o templo do seu espírito. O mal não pode prosperar onde a verdade é falada. Não pode habitar onde os limites são estabelecidos e não pode permanecer onde a autoridade de Deus é reconhecida. E não se surpreenda quando o mal retaliar depois que você se separou dele. Ele tentará envergonhá-lo, culpar você e isolá-lo. Mas permaneça firme. Sua libertação não está em negociação. Sua paz não está em debate. Deus está lutando por você, mas você deve andar com Ele. Não volte para a mesma coisa da qual Ele o livrou. Não regue plantas mortas. Não reviva o que Deus enterrou. O que está atrás de você acabou. Agora fixe seus olhos para frente. Deus está chamando você para mais alto na fé, mais alto no discernimento, mais alto na obediência. Mas você não pode subir mais alto enquanto segura as mãos daqueles que se recusam a crescer. Deixe-os ir. Deus enviará aqueles que alimentam seu propósito, não sua dor. Ele o conectará com pessoas que afiam seu espírito, não sabotam seu crescimento. Ele o cercará com relacionamentos que refletem seu caráter não apenas em palavras, mas em ações. Você não tem tempo para entreter o mal. A hora é tardia. O mundo está escuro. Seu propósito é urgente. E Deus está separando você para um tempo como este. Você pode não ter entendido a guerra, a traição, o isolamento. Mas agora, você vê que não era rejeição. Era redirecionamento.
Deus estava tirando você do domínio do mal e plantando os seus pés em solo santo. E agora é sua vez de se erguer. Erguer-se com coragem. Erguer-se com clareza. Erguer-se com convicção. Porque quando Deus revela os sinais, não é apenas informação. É um convite. Um convite para ser livre, para ser inteiro e para estar totalmente alinhado com a vontade divina daquele que o criou para mais. Você não nasceu para viver nas sombras da enganação. Você não foi criado pelas mãos de Deus para andar ao lado daqueles que corrompem seu espírito. O mal pode andar como um amigo, mas seus passos carregam o cheiro da destruição. E quando Deus lhe dá olhos para ver seu dever, é agir. Esta não é a hora de ser passivo. Este não é o momento de fazer as pazes com o veneno. Você deve escolher. Escolha quem você permitirá perto de sua alma. Escolha que tipo de energia você absorverá e escolha que tipo de vida você viverá sob a cobertura da verdade de Deus. Pessoas más prosperam em espaços onde a responsabilidade está ausente. Evitam os que falam a verdade. Fogem da correção. Manipulam a bondade e transformam a suavidade em uma armadilha. Mas Deus é o Deus da justiça. Ele não tolera a maldade desfilando como sabedoria. Ele deixará o mal correr por um tempo, mas não para sempre. Chega um momento em que Deus traça uma linha, e quando Ele o faz, o disfarce termina. Ele expõe, Ele separa, Ele revela as intenções que antes estavam escondidas sob o charme. E você não deve ignorar a clareza que Deus lhe dá nesses momentos. Você orou por verdade, agora receba-a. Você orou por orientação, agora obedeça-a. Alguns de vocês toleraram o mal porque não queriam perder alguém, mas e se segurá-los for a própria coisa que o impede de receber sua bênção. E se Deus estiver esperando você se afastar antes de abrir a próxima porta, você não pode carregar corrupção para um lugar santo. Você não pode pedir paz a Deus enquanto entretém aqueles que vivem em tumulto. O mesmo Deus que ama e perdoa também ordena a separação da escuridão. Não por orgulho, mas por preservação. Não por ódio, mas por santidade. Pessoas más resistem ao crescimento, resistem à reflexão, vivem para culpar e nunca assumem responsabilidade. A presença delas drena a vida do seu espírito. Você pode não perceber no início, mas seus sonhos começam a encolher. Sua confiança desvanece. Sua voz suaviza. Sua alegria fica mais difícil de encontrar. Isso não é vida. Isso é roubo espiritual. E Deus não o chamou para viver abaixo do seu chamado só para manter outra pessoa confortável em seu caos. Você não deve a ninguém seu silêncio quando Deus o encheu de sabedoria. Você não deve a ninguém sua paz quando eles só trazem guerra. Este mundo lhe ensinará a ser educado diante do mal. Encorajará você a manter a paz às custas de sua própria alma. Mas Deus o chama para algo mais alto do que educação. Ele o chama à justiça, à ousadia, ao discernimento. Não há honra em tolerar o que Deus detesta. Não há virtude em permanecer em companhia que sufoca o espírito que Deus colocou dentro de você. Alguns de vocês estão lutando por relacionamentos que estão lutando contra seu propósito. Mas se Deus diz que é hora de se afastar, então é hora de andar sem desculpas, sem culpa,
e sem hesitação. E não se surpreenda quando sua decisão de se separar deixar as pessoas desconfortáveis. O mal odeia ser exposto. Ele retaliará. Tentará pintá-lo como o vilão. Chamará seus limites de amargura. Chamará sua força de rebelião. Mas você deve permanecer firme. Deus é sua testemunha. Ele conhece seu coração. Ele conhece o custo de sua obediência. E Ele honrará os sacrifícios que você faz para permanecer alinhado com sua vontade. Alguns dos maiores avanços em sua vida não virão apenas da oração. Virão da separação. Quando você remove as pessoas erradas, as portas certas começam a se abrir. Quando você deixa ir os manipuladores, a confusão se dissipa. Quando você para de regar relacionamentos mortos novos, começam a florescer. Deus não tem escassez de bênçãos, mas Ele não as derramará em recipientes que estão vazando. Ele não lhe dará paz enquanto você permanecer conectado a alguém que prospera no conflito. Ele não lhe dará visão enquanto você estiver de mãos dadas com alguém que cega sua perspectiva. Pessoas más amam acesso, amam saber que podem alcançá-lo, a qualquer momento drená-lo, a qualquer momento distraí-lo, a qualquer momento. Mas Deus está chamando você para fechar os portões, para guardar seu coração, para limitar o acesso. Não de um lugar de medo, mas de um lugar de sabedoria. Seu tempo é valioso. Seu espírito é sagrado. Sua presença é poderosa. Nem todos merecem estar perto. Nem todos devem ouvir seus planos. Nem todos devem sentar à sua mesa. Deus está separando você para algo mais elevado. E com essa separação vem a responsabilidade. E quando você se afastar, não olhe para trás. Não revisite a dor. Não ensaie a ofensa. Deixe Deus curar o que foi ferido e deixe-o construir algo novo. O mal tem um jeito de tentar voltar embrulhado em desculpas, vestido de mudança. Mas Deus não pede apenas palavras. Ele pede frutos. Você os conhecerá pelos seus frutos. Se os padrões deles não mudaram suas intenções, também não. Pare de cair por promessas. Procure provas. E lembre-se, só porque alguém lamenta perder o acesso a você, não significa que valoriza você. Às vezes, eles apenas sentem falta do controle. Seja inabalável em seus padrões. Não arrogante. Enraizado. Enraizado no que Deus disse sobre você. Enraizado na paz que Deus lhe mostrou. Enraizado no caminho que Deus colocou diante de você. Porque o mal sempre desafiará suas convicções. Tentará erodi-las lentamente. Mas quando você está ancorado na verdade, o mal não pode manipulá-lo, não pode enganá-lo. Não pode entrar em seus portões a menos que você os abra. E você deve resolver hoje: os portões estão fechados. Minha paz está protegida. Minha alma está guardada. Meu tempo é consagrado. Deus não está apenas tentando resgatá-lo do mal. Ele está preparando você para o propósito. E parte dessa preparação é a purificação. Deixe-o purificar seus arredores. Deixe-o purificar suas conexões. Deixe-o remover toda distração, toda armadilha, toda cilada. Confie nele mesmo quando doer. Confie nele mesmo quando você se sentir sozinho. Porque a separação precede a elevação. E às vezes, Deus deve esvaziar sua vida
para enchê-la corretamente. Você pede por mais agora, abra espaço para isso. É hora de silenciar toda voz que não reflete a voz de Deus. É hora de ignorar toda opinião que o tira do alinhamento. É hora de andar em sua autoridade divina. Não tímido, não hesitante, mas firme e ousado, inabalável. Pessoas más dependem de sua indecisão. Dependem de suas segundas chances. Mas no momento em que você anda, com certeza, o jogo termina. A corrente se quebra. O padrão é destruído. Onde o calor humano, a fé ardente e a alegria de viver são marcas de nossa identidade, o discurso inspirado por Billy Graham nos confronta com uma verdade poderosa e inquietante. O mal, muitas vezes, se veste de bondade, escondendo-se em sorrisos calorosos e palavras doces que ecoam em nossas comunidades vibrantes. Este sermão não é apenas uma mensagem espiritual, mas um chamado à vigilância, uma lição que ressoa profundamente com nossa cultura brasileira, onde confiamos facilmente, abrimos nossos corações e celebramos a união. Contudo, a mensagem nos lembra que nem todos que se aproximam de nós, com um abraço apertado ou promessas de apoio, têm intenções puras. Deus nos deu discernimento, um presente divino, que em um país tão cheio de paixão e emoção, deve ser usado para proteger nossas almas e preservar nossa paz. A primeira lição que retiro é a importância de ouvir a voz de Deus em nosso coração, aquela inquietação que sentimos quando algo não parece certo, onde as relações são tão valorizadas. Muitas vezes, ignoramos esses sinais por medo de romper laços ou parecer desleais. Mas como nos alerta Provérbios 4, versículo 23, acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Aplicando isso à nossa vida, devemos aprender a confiar nessa voz interior, mesmo que signifique nos afastarmos de pessoas que, apesar de parecerem gentis, trazem confusão e dor. Em nossa cultura, onde a família e os amigos são pilares, isso pode ser doloroso, mas é um ato de obediência a Deus que nos liberta para vivermos em plenitude. O segundo ensinamento é sobre reconhecer os frutos, não as palavras. Somos movidos por conversas calorosas e promessas que aquecem o coração. Mas o sermão nos lembra do que Jesus disse em Mateus 7, versículo 16: pelos seus frutos os conhecereis. Na prática, isso significa observar as ações das pessoas ao nosso redor. Alguém que constantemente provoca discórdia em nossos grupos de amigos, que manipula nossas emoções ou que se alegra com nossas fraquezas, não está alinhado com o propósito de Deus para nós. Devemos ser corajosos para estabelecer limites, algo que em nossa cultura de acolhimento pode parecer desafiador, mas é essencial para proteger nossa paz e nosso propósito. Outro ponto marcante é a necessidade de fugir do controle e da manipulação. Em um país onde a comunidade é forte, muitas vezes cedemos às pressões de outros para evitar conflitos. No entanto, o sermão nos ensina que Deus nos criou para a liberdade, como diz Gálatas 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aplicando isso, devemos nos libertar de relações que nos prendem, que nos fazem duvidar de nossa identidade
ou que tentam moldar nossas decisões, onde a música, a dança e a fé nos inspiram a viver com autenticidade. Devemos abraçar essa liberdade espiritual, rejeitando qualquer tentativa de controle que apague nossa luz. Além disso, o sermão destaca a falta de empatia como um sinal claro do mal. Em nossa cultura, onde choramos juntos nas novelas e celebramos juntos no carnaval, a empatia é um valor central. Quando alguém não sente nossa dor, mas espera que estejamos presentes na dor deles, isso é um alerta. Devemos aprender a nos afastar de pessoas emocionalmente estéreis que usam nossas vulnerabilidades contra nós. Na prática, isso significa escolher relacionamentos que reflitam o amor e a compaixão de Deus, como 1 Coríntios 13, versículo 4. O amor é paciente. O amor é bondoso. Assim, fortalecemos laços que edificam em vez de destruir. Por fim, a mensagem nos chama à obediência, mesmo quando dolorosa, onde a fé é vivida com paixão em igrejas lotadas e orações fervorosas. Obedecer a Deus significa, às vezes, deixar ir pessoas que amamos, mas que nos afastam de seu plano. O sermão nos lembra que Deus remove para restaurar, que a separação não é perda, mas proteção. Aplicando isso, devemos confiar que, ao soltar o que nos prende, abrimos espaço para bênçãos maiores. Em nossa cultura, onde a esperança é renovada a cada festa e a cada novo dia, isso nos incentiva a caminhar com coragem, sabendo que Deus está nos guiando para algo maior. Essas lições não são apenas espirituais, mas práticas para nossa vida cotidiana no Brasil. Vivemos em um país onde a generosidade e a confiança são naturais, mas também onde devemos ser sábios para não sermos enganados. O discernimento nos ajuda a proteger nossa paz, a escolher relacionamentos que nos elevem e a viver o propósito que Deus colocou em nossos corações. Devemos aplicar essas verdades com ousadia, sabendo que, como brasileiros, nossa fé e nossa força nos permitem enfrentar qualquer desafio, com a certeza de que Deus está ao nosso lado. Se essa mensagem tocou seu coração e te fez refletir sobre as relações em sua vida, não guarde isso só para você. Curta este vídeo para mostrar que você está buscando a sabedoria de Deus. Compartilhe com aquele amigo ou familiar que precisa ouvir essa verdade poderosa. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma mensagem que pode transformar sua jornada espiritual. E nos comentários, deixe um amém se você acredita que Deus está te chamando para proteger sua paz, ou compartilhe uma palavra que ressoa com você. Fique até o final, porque há uma revelação especial esperando por você. Vamos juntos caminhar na luz e no propósito que Deus tem para nós.